E veja o que o texto está dizendo. Obedeçam à lei que eu estou promulgando hoje, para que vocês vivem e prosperem, para que entrem e tomem posse da terra, para que vocês aprendessem que homens e mulheres, eles não vivem só de pão. Você imagina para alguém que está comendo maná há 40 anos, o mesmo alimento. E como já dissemos, nenhum deles morreu de fome. Eles passaram fome, o texto diz. Mas não foi de fome que nenhum deles morreu. Sabe por quê? Porque no deserto a gente encontra a privação. E também encontramos a provisão. Pode ser que você não vá comer aquela comida que você gosta tanto. Mas passar fome, morrer de fome, sucumbir de fome, você não irá. Porque junto com a privação, Deus está te mandando a provisão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo fala assim: não sobreveio a vocês tentação que fosse forte demais para que vocês não aguentassem. Pelo contrário, junto com esse momento complicado, Deus dá uma rota de saída para que vocês suportem até aonde vocês podem aguentar. Em outras palavras, Deus dá junto com a tentação, não é Ele quem tenta, mas Ele permite que a gente seja tentado. Nos dá o livramento, nos dá a tecla escape do computador, quando trava tudo, antigamente o escape resolvia. Então, você escapava. Essa é a promessa de Deus no meio do deserto. Então, queridos, veja que se eu trocar o porquê pelo para quê, a minha perspectiva muda. Deus está querendo produzir alguma coisa na minha vida. E um dos autores que eu li disse que Deus não está tão interessado em resolver meus problemas. Eu falei, não? Como assim não está interessado? Se Ele não resolver, quem é que vai resolver os meus problemas? Não. Deus está mais interessado em trabalhar na minha vida durante os problemas. E Ele até resolve os problemas, mas os meus problemas não são prioridades para Deus. Prioridade é Ele fazer de mim uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus Cristo. E Ele resolve problemas também. Então entenda que Deus muitas vezes vai ter o deserto como agenda para as nossas vidas. Tempo de aprimoramento, tempo de revisão, tempo de rever paradigmas, de rever prioridades, de rever valores. Faz parte. E se você não passou, você passará pelo deserto, porque é a agenda de todo o cristão. E quando você estiver no deserto, ou quando você estiver saindo do deserto, lembre-se. A expressão ocorre pelo menos 15 vezes no livro. E Deus está mandando a gente lembrar, por exemplo, de todos os caminhos pelos quais o Eterno conduziu vocês nesses 40 anos. Verso 2. Lembre-se, quando você sai do deserto, lembre-se que você passou pelo deserto. Sabe por quê? Porque ali você foi testado até o limite. Deus quis saber o que é que estava lá no nosso coração, de que material nós éramos feitos. Imagine o deserto como esse lugar onde seremos aquecidos, moldados, trabalhados por Deus. Lembrem-se. Tem uma coisa que a gente não pode fazer nas nossas vidas, é nos esquecermos de quem Deus é e do que Ele faz nas nossas vidas. Quando a gente se esquece disso, nós estamos em maus lençóis. E muitas vezes, quando a gente se esquece disso, nosso coração vai se esfriando, vai se cauterizando. O que é que Deus faz? Está na hora de mandar ele para o deserto. Ele precisa repensar na sua vida. A agenda
caótica das urgências está atropelando o que é importante. Tem que parar um pouquinho. Eu já fui para o deserto algumas vezes. Tenho certeza que você já foi para o deserto algumas vezes. Onde você tem que parar e reavaliar todas as coisas. Eu aprendo, quando olho para esse texto, que ninguém pode sobreviver no deserto. Por quê? Porque o deserto, ele é um lugar inóspito. O deserto é um lugar onde a gente vai encontrar serpentes venenosas, escorpiões venenosos, conforme diz o texto. É um lugar onde nós seremos privados. E ninguém gosta de viver debaixo de privações. Não é possível viver no deserto. Mas lembrem-se que vocês passaram por momentos difíceis e Ele alimentou vocês. Lembre-se que não é possível viver no deserto, a não ser que Deus haja sobrenaturalmente na sua vida, te dando a provisão que você precisa no deserto. Suas roupas não se gastaram e os seus pés não ficaram inchados nesses 40 anos. Você já imaginou caminhar 40 anos? Quantas varizes havia naquele deserto? Né? Não tinha problema de circulação. Se você fosse um médico, como é que chama médico de varizes? Cirurgião vascular ia morrer de fome, não ia ter emprego lá. Não ia ter ninguém para atender 2 milhões de pessoas e não ia ter uma variz para resolver. Por quê? Porque Deus está cuidando. Deus está fazendo com que a roupa não se gaste, com que a sandália não arrebente, com que não falte comida, com que não falte água. Isso me faz lembrar a figura do pastor que é retratada no Salmo 23. E quando a gente estuda aquele salmo, a gente vai procurar entender como é que é a vida de um pastor de ovelhas em Israel. Sabe o que você descobre? Para que serve a vara e o cajado do Salmo 23? Você tem um que é retão e você tem outro que é uma bengala. O retão, para você dar um tapinha aqui ou ali, quando a ovelha vai se desviando, e o pastor carinhosamente vai guiando com a vara. O cajado, muitas vezes, é usado no pescoço da ovelha para trazê-la, porque ela não entendeu o recado da vara. Deu um toquinho para a esquerda, ela continua indo para a esquerda, ela não volta para a direita, e vice-versa. Então, às vezes, a necessidade do cajado se faz presente. E aí a gente pergunta, e quando nem a vara e nem o cajado resolve? Isso não está no Salmo 23, mas está nos escritos da cultura de Israel. Sabe o que o pastor faz com a ovelha? Quando a ovelha não quer obedecer o pastor, imagina se a moda pega, né? Você vai procurar outra igreja. O pastor carinhosamente pega a ovelha, coloca no colinho dele, faz um carinho bem gostoso, põe a mão na perninha dela e quebra. Que bonito, né? Dói para ele, dói para ela não consegue mais andar. O que ele vai ter que fazer com a ovelha? Vai andar com ela no colinho, até que a perna dela sare. Enquanto esse tempo de cura acontece, outras coisas vão acontecendo. O pastor vai caminhando com a ovelha vai acostumando a ouvir a voz do pastor. Porque o pastor está falando, ela não tá, é a ovelha que mais perto está do ouvido do pastor que as outras todas. A ovelha vai se acostumando com o cheiro do pastor. Imagina você ter que passar por isso comigo, né? Ia ser complicado. A ovelha vai se acostumando com o ritmo do pastor. Quando a perna dela está curada,
ele a devolve para o chão. Aonde é que ela fica? Do lado do pastor. Essa ovelha não precisa mais de vara, nem de cajado. João capítulo 10. Eu conheço as minhas ovelhas, Jesus disse. Elas ouvem a minha voz. Elas me atendem. Elas sabem quem eu sou. Eu entro pela porta da frente. O ladrão, ele pula o muro. As ovelhas conhecem a minha voz. O deserto tem essa intenção de produzir essa intimidade conosco. Às vezes a nossa agenda não deixa. Então, que tal se Deus colocar você internado antes do Natal para ficar sem a sua esposa, sem o seu filho, sem a sua igreja, com erisipela, com a perna para cima? Isso é um deserto. Aconteceu comigo. Repensando a vida, repensando prioridades. Tenho certeza que se você procurar na sua vida, você vai encontrar na sua agenda episódios do deserto. Lembre-se, diz o texto. Lembre-se quando você não era nada. Lembre-se quando você estava como escravo no Egito, sem esperança, e você gemia dia e noite, e o chicote estalava, sem parar. Em Êxodo capítulo 3, Deus fala com Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo, e continuo vendo. Eu estou ouvindo o seu clamor, e eu conheço o som do chicote, dos seus exatores, daqueles que castigam. Chegou o tempo da libertação.